Bom dia, rapaziada. Aqui em casa é assim. Quando a mulher não se encontra, né? O maridão aqui tem que fazer a comida, né? Então hoje resolvi. Ela tá trabalhando, não tá em casa. Então hoje resolvi fazer uma costela do peito e vou mostrar para vocês aqui como que eu faço essa costela do peito. Cada um tem seu jeito de cozinhar, né? Eu tenho o meu jeito de cozinhar. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só, gente. Comprei no mercado, pedi uma costela magra. Tá vendo? Ela não é uma costela muito gorda, né? Tirando aqui de dentro aqui para vocês verem, né? Não é aquela costela mais, né? Mas tá bonito, tá aqui. Então deixa eu preparar aqui essa costela. Dá um jeito aqui, preparar ela aqui. E vocês vão ver como vai ficar, ó, nos trinques. Para acompanhar essa costela, eu comprei as verduras, né? Comprei o tomate, um tomatinho para acompanhar. Comprei também o pimentão, né, que nós vamos pôr nessa costela, um pimentãozinho, não pode faltar um pimentão, né, tá aqui na mesa. Extrato de tomate, a minha esposa gosta do de manjericão, só que lá não tinha o extrato de manjericão, eu trouxe o tradicional mesmo, né, mulher, né, ela sempre, por isso que dá um sabor sempre a mais, quando ela escolhe uma coisa, ela quer aquele negócio específico para dar aquele sabor. Mas eu acredito que mesmo assim vai ficar gostoso, né? Então deixando tudo aqui. Ah, lembrando, o que não pode faltar de maneira nenhuma, né? Numa costelada, a mandioquinha. Vendo? Comprei a mandioca fresquinha, né? Tem gente que prefere comprar aquela já descascadinha no saco, mas eu optei por essa aqui. Eu mesmo vou descascar essa mandioca aqui, né? E nós vamos fazer aquela costelada top. A minha esposa tinha feito uma galinha caipira esses dias. Aí sobrou o caldinho da galinha caipira, que já até lavei a panela pra gente poder pôr a costela, né? E aí, gente, olha só o tanto de caldo que sobrou da galinha caipira. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí vocês pensam que a gente joga isso aqui fora? Negativo. Isso aqui é excelente para uma noite a qual a gente não estamos querendo comer uma comida pesada. A gente vai e complementa uma sopa com esse caldo de galinha caipira que fica, ó, daqui da orelha. Top demais. Isso aqui vai para a geladeira agora. Pode crer, é nóis. Deixar guardadinho aqui. Daqui a pouco vou levar para a geladeira. Mas sem mais delongas, vamos aqui tratar a nossa costela. Vou tratar ela aqui rapidinho. Quando ela estiver tratadinha, aí nós voltamos a conversar de novo. Valeu, é nóis.
Bem, tranquilo, rapaziada. Depois de ter preparado tudo da forma em que eu falei pra vocês aqui, né? Eu sou um pouco bagunçado na hora que eu tô, fico meio atrapalhado. Mas do meu jeito saiu aqui. Saiu do meu jeito. Já tá aqui preparadinho aqui, temperadinha, né? Já botei os temperos tudinho aqui dentro já da costelinha. Tá no jeito aqui para ir para refogar. Como sempre, eu gosto de deixar um pouquinho de tempero, né? Porque eu gosto de deixar assim um pouquinho de tempero para dar uma queimadinha no alho, no óleo, né? Então deixei um pouquinho de alho aqui para dar uma queimada no óleo, para dar aquele sabor para a costela. Deixei também aqui um pouquinho de tomate, um pouquinho de pimentão, um pouquinho de cebola, para dar aquela refogadinha antes de pôr a costela no fogo. Vocês vão ver como é que vai ficar top. Então vamos para os procedimentos aqui de refogar a costela. A mandioquinha também já está na espera aqui. Depois que a costela estiver refogada, que der uma cozidazinha, aí a gente tira, né? Quando ela cozinhar, tiver pré-cozida, né? A gente tira, põe a mandioca, senão a mandioca vai derreter, que pelo jeito essa mandioca é molinha, ó. Bichinha molinha, molinha. Qualquer esquentadinha aqui, ela tá cozida. E vamos lá, vamos para os procedimentos agora, né? Então bora refogar. Enquanto eu tava preparando isso aqui tudo para mostrar para vocês essa costela, como eu faço essa costela, né? No caso, o feijão tava cozinhando ali no fogo, né? Agora o feijão já tá pronto já. Vou só tirar ele da panela e passar para outra panela aqui, né? Que infelizmente a tampa de uma das panelas estragou, então ainda bem que é a mesma tampa. Vou tirar a tampa, pôr na outra panela ali, top. Vai ser só o ouro. Então vamos lá para os procedimentos de novo. Bem, rapaziada, essa aqui eu não vou fazer rápido não, vou fazer mais lento aqui para vocês acompanhar. Acompanhar aqui eu pondo o óleo. Não ponho muito óleo, mas eu vou ser um pouquinho generoso aqui, um pouquinhozinho só de óleo.
Eu acredito que a costela já tem bastante óleo. Esse óleo é praticamente só para dar uma refogadinha mesmo no tempero, né? Deixa eu ligar o fogo aqui. Esperar o óleo dar aquela aquecida, né? Lembrando que a gente primeiro tem que pôr o alho, tá? A gente não pode pôr o alho por último. O alho tem que ser o primeiro, porque senão a gente põe o tomate, o pimentão e a cebola, né? E o alho não vai dourar. E a gente precisa desse alho douradinho para dar o sabor à costela. Então vamos lá, vamos pôr o alho primeiro. A gente põe o alho. Esse procedimento aqui ele é importante em pôr o alho primeiro, porque o alho precisa estar refogadinho, tá? Porque se o alho não estiver refogadinho, não funciona. Não pode deixar o alho queimar, só dar aquela douradinha. Aí começou a querer dourar, tá vendo, ó? Então o alho começou a querer dourar, rapaziada, a gente já corre, não põe todos os temperos, põe a cebolinha primeiro, tá? Cebolinha primeiro, viu? Então botamos a cebolinha, continua dando aquela mexidinha, né? Que é para aderir o sabor da cebola, viu? Vamos aderir aqui o sabor da cebola nesse alimento. Senão vai ficar com gosto de cebola crua, mesmo que ela cozinhe, a comida não vai dar aquele cheiro, aquele sabor, entendeu? Tem muita gente que faz a comida e ela fica com aquele sabor ruim, por quê? Porque foi tudo cozido, não deu para extrair o sabor. Então extraindo o sabor do alho e da cebola, desta forma, tá vendo, ó? Então o alho tá douradinho, não queimou, tá douradinho, a cebola tá douradinha. Aí sim, rapaziada, aí sim a gente vamos entrar agora, viu, com o tomate e o pimentão, tá joia? Então entrando com o tomate e o pimentão, aí sim a gente vamos dar aquela refogadinha no tomate e no pimentão. Vocês não imaginam o cheirinho do tempero, o cheirinho que o tempero fica numa hora dessa. Fica delicioso o cheiro, tá? É impressionante como essa mistura ela dá esse aroma tão gostoso para o alimento. Vocês vão ver aqui agora, né? Olha só, tá vendo, ó? Tá refogando o tempero, só que fica meio esbranquiçado. Eu não gosto de quando fica assim muito esbranquiçado. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo pegar um pouquinho de corante, tá? Eu não ponho aqui o extrato de tomate. Tem gente que gosta de pôr extrato de tomate, mas isso aqui é tudo tempero que está sendo refogado. Ainda não é a costela, né? Então eu prefiro pegar um pouquinho do corante, tá? Pouquinho, ó, uma pontinha assim da colher do corante, tá? E jogo dentro, né, aonde está sendo refogado, né, o tempero para costela. Gente, dá uma cor maravilhosa. Fica aquele amarelinho, fica parecendo um desenho. Fica parecendo um desenho de tão maravilhoso que fica a cor. E o cheiro, então, fica uma delícia. Gente, tem muita gente que gosta de uma pimentinha do reino. Fica excelente com a pimenta do reino. Eu não botei uma pimenta do reino aqui porque, felizmente, eu não posso pimenta do reino. Toda vez que eu como pimenta do reino me dá infecção de urina, é ruim isso pra mim, mas eu tenho esse problema. Então, comi muita pimenta do reino na minha vida e, infelizmente, eu não posso mais comer pimenta do reino. E eu amo pimenta do reino. Mas, sem mais delongas, vamos lá.
Olha só, rapaziada, então agora sim, tá bem refogadinho, não queimou, tá no ponto. É a hora da gente pôr a nossa costelinha dentro, entendeu? Desse temperinho refogado. Olha aí como é que tá a costelinha, já esperando, entendeu? Para entrar dentro do tempero refogado. Eu vou pegar com a mão mesmo aqui, galera, porque fica melhor a gente pôr, né? E comida é desse jeito mesmo. Nós vamos fazendo, vamos botando, vamos... É muita costela, não sei nem se vai caber aqui dentro dessa panela, mas eu acredito que cabe sim. Olha só. E aqui já tá tudo misturado, ó. Dei aquela misturada, sabe? Com o extrato de tomate, todo o temperozinho aquele que a gente tinha cortado, né? O sabor fica maravilhoso. Gente, quando põe dentro da panela assim, fica bastante cheio. Você não precisa estar mexendo a costela para um lado nem para o outro. Por quê? Porque é muita coisa para mexer aqui dentro. Entendeu? Não se preocupe em revirar a costela para um lado e para o outro, porque você já refogou o tempero. A tendência aqui é do tempero que está refogado na parte de baixo da costela, ele subir o aroma para cima. Então o aroma vai subir penetrando em toda a carne da costela, dando aquele sabor para a costela, entendeu? E este outro tempero aqui que fica por último aqui dentro dentro da vazia aqui, a gente joga por cima da costela porque ele vai dar o complemento, entendeu? Daquele tempero que foi refogado no início que eu mostrei para vocês, né? Que ficou bem douradinho. Então eu gosto de botar por cima, tá? Que fica bem bacana, né? Então é isso, galera. Olha só como é que vai ficar. Então não se preocupem de estar mexendo. Vamos agora esperar o prazo dessa costela ela aferventar com a própria salmoura dela, né? Então aqui nós não vamos fechar ainda a panela, porque está num processo de ferventação e refogamento da costela, entendeu? Então a gente não precisa fechar e pôr na pressão, assim como não precisa pôr água ainda, porque se põe a água aqui, todo o tempero, tudo que você botou antes dela dar essa ferventada refogando a costela, todo o sabor vai de água abaixo. Ela vai ficar boa de comer, mas não vai ficar com aquele sabor excelente de costela. Eu já comi costela em vários lugares com todo o tempero, mas sem sabor, sem estar saborosa. E para ter todo o sabor da costela, é dessa forma que tem que ser feito, tá? Eu sei que muita gente pode até querer criticar, vai criticar, ah não, mas não sei o que é isso, mas não, eu falo por experiência própria, porque aqui eu não sou cozinheiro assim, para estar cozinhando, mas eu cozinho aqui para mim, para minha esposa, meus filhos comer. Dia de domingo às vezes faço, ela até me cobra de fazer sempre, que eu não faço, né? Mas quando eu faço é assim, porque eu sei que extrai o sabor dos legumes, extrai o sabor dos temperos, e dessa forma que é feito, a costela fica mais saborosa. Então vamos deixar aqui ela ferventar e soltar a própria salmoura dela e a ferventar na salmoura, que o refogado dela vai ser na salmoura agora, né? Então, rapaziada, é desse jeito mesmo que tem que ser. Não vou tampar ela com a panela de pressão ainda, vou pôr essa tampinha em cima, tá? E vamos esperar o refogamento dessa costela. Bem, rapaziada, então
depois de ter dado aquela refogada, depois de ter dado aquela refogada que eu falei pra você, né? Pra vocês, né? Aquela refogada especial aqui, ó, sem ter mexido a panela, né? Eu tinha botado aqui antes uma água para ferventar, como vocês podem ver aqui no outro fogo, tá vendo? Ó, então foi o tempo da água ferver aqui e foi o tempo de dar aquela ferventada junto com o tempero, que é justamente aquilo que a gente chama de refogar, tá? Então eu vou tirar aqui agora, tá vendo? Ó, agora sim, eu venho com a concha, né? Dou aquela mexidinha, tá vendo? Ó, gente, ó, olha só o tanto de água que a costela soltou, ó. Tá vendo que não precisa pôr água no início, na hora do refogado, de estar refogando a costela. Não precisa estar pondo água no início, deixar ela refogar por conta da própria salmoura dela. Agora sim, eu dou um complemento de água, né? Essa água que eu coloquei para ferver aqui, eu vou dar um complemento só. Deixa eu pegar aqui um paninho aqui, porque tá quente. Então, gente, ó, um complemento de água só, tá? Então, pronto, até aqui, tá bom? Então, gente, com esse complemento de água fervendo para não perder a fervura da costela, tá? Agora sim. Agora sim, eu vou tampar a costela. Deixa eu dar mais uma mexida nela aqui, que agora eu pus a água, né, para dar uma soltada. Gente, vocês não imaginam o cheiro que tá essa costela, tá? Deliciosa o cheiro dela. Imagina o sabor. Deixa eu provar aqui o sal. Essa é a hora de provar o sal da costela, tá? Foi a hora que foi adicionado a água, tá? E agora ela vai passar para o cozimento. Então eu vou provar aqui. Vou botar um pouquinho aqui na mão aqui para poder provar. Gente, vocês viram o tanto de sal que eu tinha posto no alho? Somente aquele salzinho do alho deixou a costela saborosa. Não preciso pôr sal, tá? Já tá temperadíssima com sal. Então vamos lá. Agora o cozimento da costela. E é isso aí. Daqui mais um pouquinho essa costela vai estar cozida. Eu vou estar mudando ela de fogo aqui, porque enquanto ela vai cozinhando eu vou fazer, vou refogar o feijão. Porque como vocês viram, enquanto eu estava preparando a costela, eu já tinha posto feijão para cozinhar, né? Então eu vou mudar ela de fogo aqui, tá joia? Deixa eu acender aqui o fogo. Pronto, vou deixar ela aqui. Enquanto ela vai cozinhando ali, eu vou refogar o feijão aqui nesse outro fogo. Então vamos lá. Acender o fogo aqui para a panela dar uma aquecida, para eliminar toda a água, né, que está na panela. Como sempre, né, gente, o tempero do feijão não pode deixar de ser com alho, né? Esse sim é o tempero de um bom feijão, é o alho. O alho, aí como vocês veem também, já piquei aqui do ladinho aqui, a cebola. Então alho, feijão temperadinho com alho e cebola. Né? Tem gente que costuma, eu sempre gosto de lembrar, uma pimentinha do reino no feijão,
Só que eu não posso pimenta do reino, então eu vou ficar só na vontade. Deixa eu apagar aqui um pouquinho, que a panela já está aquecida, né? Enquanto eu vou pisar o alho, né? Enquanto eu vou fazer aqui a pisagem aqui do alho, vou botar um salzinho. Aqui eu não costumo salgar muito, porque para não salgar o feijão. Então vamos fazer essa pisagem aqui do alho. Gente, a posição aqui não fica muito legal aqui, porque como eu estou filmando com o celular, eu tenho que ficar me esguiando das coisas. Mas tá dando para vocês entenderem o vídeo, tá? O alho tem que ser bem pisadinho, né, para não ficar pedaços de alho, para ele ficar aquela pasta, ficar uma pastazinha, né, bem leve. Eu gosto de pisar bem o alho, porque extrai melhor o sabor, né, e não fica pedaços de alho dentro do feijão. Eu acho estranho o alho, ficar os pedaços de alho dentro do feijão, fica uma coisa estranha. Aí eu gosto de deixar ele bem amassadinho, aí vira aquela pastazinha de alho que fica top. Então, tá pisado. É lógico que eu não pisei o alho só pro feijão. A minha esposa acabou de chegar do serviço dela lá, né? Então ela vai fazer o arroz, né? Mas a costela e o feijão ficou por minha conta. Então eu vou ir no procedimento. Vou dar mais uma picadinha nessa cebola, né? Porque eu gosto que a cebola também esteja bem picadinha, tá? Então eu vou dar mais uma picadinha na cebola pra gente pôr no feijão. O alho e a cebola no feijão dá aquele sabor delicioso. Lembrando que tudo precisa estar bem refogadinho antes do feijão ser adicionado na panela, porque, gente, quando a gente não refoga bem a cebola e põe a cebola crua dentro do feijão, né? O feijão ele azeda muito rápido por causa da cebola crua. E quando fica bem temperadinho, né? A comida fica cozida bem temperadinha, com a cebola bem refogadinha e o alho bem refogadinho, entendeu? Ele fica no ponto e não estraga rápido. Mas quando se joga a cebola, jogou toda a água, o feijão, tudo tá ali, aí jogou a cebola por cima, né? O feijão azeda. Às vezes você faz o feijão no mesmo dia, quando é à noite o feijão tá azedo. E você não entende por que o feijão tá azedo. Por quê? Porque você adicionou a cebola crua dentro do feijão, né? Então não faça isso, né? Se você quer um feijão que dure até para o outro dia, refogue bem o seu feijão. Porque você refogando bem seu feijão, ele evita de azedar. Então vamos lá. Deixa eu voltar para cá para a panela de novo. Vou adicionar, vou ligar aqui o fogo, né? Que a panela já está aquecida. Tá vendo? Vou adicionar aqui o óleo. O óleo na panela. Eu vou ser um pouco generoso aqui no óleo. Do feijão, que eu gosto de que fique bem, um pouquinho de óleo para poder dar aquela refogada bem tranquila, tá? Então aqui agora eu vou dar uma dividida aqui nesse alho, né? Porque vai ficar ali o alho do arroz, mas aqui eu já vou pôr aqui o alho do feijão. Então tá, gente, dei uma dividida aqui no alho, deixei já o alho do arroz aqui no jeito. Opa, pegar aqui. Como eu falei pra vocês, estou me desviando aqui das coisas.
Vou pegar aqui a concha do arroz. Gente, o alho dourou, é a vez da cebola, tá? E é sempre como eu falei para vocês, primeiro o alho, depois a cebola. Não vem a cebola primeiro para depois o alho não, porque o alho sempre tem que ser o primeiro, porque ele tem que ficar douradinho, tá? Agora sim a gente adiciona a cebola. Pronto, tendo adicionado a cebola, como a cebola ela é mais aguada, né? Você não se preocupa do alho continuar queimando, porque a cebola ela é mais aguada, então enquanto ela está soltando a água dela, dá para fazer aquele refogado bem bacana. Então vamos esperar agora a cebola dar aquela douradinha dela, para a gente entrar no processo aqui com o feijão, tá? E vamos lá, o cheiro fica delicioso, o cheiro do tempero refogado. Fica ótimo, gente. Vocês precisam de ver o tanto que fica gostoso. Então vamos lá, peguei essa outra concha, né, que a gente precisa tirar o feijão da panela, né, e adicionar aqui nessa outra panela. Ainda tá refogando aqui. A cebola agora que está começando a dourar, tá? Ó, o interessante é que a cebola doura e o alho não queima, né? Ele continua douradinho. Olha só que legal. Eu acredito que cozinhar é uma arte. Eu acredito que nem todo mundo tem a arte de cozinhar, né? Muitos têm vontade, mas a arte de cozinhar ela tem que ser feita passo a passo, conforme a forma correta. Então agora vamos adicionar o feijãozinho, tá? Gente, é top demais. Vamos adicionar aqui esse feijãozinho aqui. E vamos adicionar aqui. Gente, eu vou pôr esse feijão todo aqui dentro. Ele ficou com bastante caldo, mas ficou muito bom. Não vou adicionar esse caldo todo a esse feijão, mas eu vou pôr mais um pouco aqui desse caldo. Ver aqui como é que tá ficando. Mais um pouquinho. Vamos ver, eu vou terminar pondo esse caldo todo aqui nesse feijão. Eu gosto de feijão bem caldoso também. Mas é isso aí, tá no jeito aqui. Tem assim o caldo ali, na panela vai ficar muito cheia. Gente, então, sendo adicionado o feijão, né? Dá uma mexida boa no feijão. E vamos provar o sal desse feijão. Lembrando que vocês viram que eu não salguei o feijão também. Esse feijão ele foi cozido apenas com óleo. Eu botei um pouco de óleo dentro da água, óleo e uma pitadinha de sal. E ele foi cozido com uma pitadinha de sal e um pouquinho de óleo na água. O sal que eu adicionei nesse feijão agora foi o sal do tempero do alho, tá? Que foi dividido ali para o feijão e para o arroz. Agora eu vou provar aqui, sendo mexido, e percebi que
merece mais um pouquinho de sal, tá? Então, gente, ó, um pouquinho de sal que eu vou botar, uma pitadinha, quase um dedo polegar. Isso, só isso. Porque ninguém merece comer comida salgada, né? O sal, ele tem que estar moderado na comida, no alimento. Porque uma comida salgada, ela faz com que todo tempero, todo sabor vá embora. Porque ninguém merece, né, comer uma comida salgada. Eu mesmo, se eu chegar num local, num canto, e a comida estiver muito salgada, eu não como. Não importa se alguém falou que temperou desse jeito ou de outro, isso ou aquilo, eu não como, né? Porque além de fazer mal para a saúde da pessoa, que sabor você vai sentir numa comida bastante salgada, né? Então, é isso que acontece. Então, vamos provar aqui de novo. Fazer. Agora sim. Agora ficou no ponto. Então, o que é que nós vamos fazer? Como está refogando aqui o feijão, eu vou tampar a panela e esperar a fervura desse feijão. Após ele ferver bastante, para dar aquela engrossadinha no caldo, vai estar excelente esse feijão. Daqui mais um pouquinho eu vou estar tirando a costela do fogo. Bem, gente, então na tranquilidade agora, né? Virei aqui a câmera do celular aqui para mostrar para vocês aqui. Tô filmando com o celular, a imagem não está muito boa, peço perdão a cada um aí, mas agora sim, feijãozinho, tá vendo aí, ó, fervendo no jeito, né? Então, tá no jeito o feijão. Tá joia? A gente já pode desligar o fogo do feijão. Feijãozinho que tá no jeito. Vou tirar a costelinha aqui do fogo agora, né? E tá aqui, rapaziada. Hora de pôr mandioquinha. Então eu vou tirar a costela agora para ver se ela cozinhou, né? E nós vamos então pegar a mandioca, botar para cozinhar, para terminar o cozido da costela com a mandioquinha. E ó, comidinha ficou, ó, pegar na orelha. E é nóis. Vamos lá, daqui a pouco nós vamos ver como é que ficou, vamos saborear. E é isso aí, vamos tocar pra frente. Você pode entrar no vídeo também, não tem problema não. Eu já falei que você ia fazer o arroz. Você encheu a caixa hoje? Enchi. Tirei a pressão da panela, tá? Ninguém merece estar esperando aqui assistindo o vídeo, eu tirando a pressão da panela, né? E aí, olha só como é que tá linda. Gente, ficou top, top, top. Viu? Já está cozida já. Tá al dente. E agora, vamos adicionar essa mandioquinha. Que pelo jeito, só precisa esquentar aqui, gente, para poder ela ficar cozida. Que eu tava olhando aqui, ela é molinha essa mandioca. Como vocês veem, eu não botei toda aquela mandioca para não dar aquela entupida na panela, né? Os meus meninos aqui em casa não são tão chegados assim a mandioca, viu? Então eu botei uma quantidade aqui a qual não vai encharcar a panela, entupir a panela, né, de mandioca, e vai ficar muito bom, tá joia? Então agora vou retornar ela para o fogo de novo, tá? Como ela tem uma quantidade de
água ainda. Tá vendo, ó? Muito boa, tá? Vou botar ela para pegar uma pressãozinha aqui. Mais ou menos 5 minutinhos e tá no jeito. 5 minutinhos, é capaz de não ir nem 5 minutinhos. 3 minutinhos a mandioquinha já vai estar no jeito. Então, liguei o fogo aqui. Daqui a 3 minutinhos vamos comer. Quer dizer, comer não, vamos testar e provar essa costelada. É nóis! Gente, então é isso aí, né? Aqui no proceder aqui da comida aqui. Como eu falei, né? Minha esposa me ajudou aqui fazer o rango, né? Então, já vou mostrar pra vocês aqui o arrozinho aqui, a água aí, tá? Botei a água pra usar. O arrozinho. Deixa eu dar uma viradinha na câmera aqui que vai ficar melhor. Caramba, vou ter que... Aí, gente, ó. O arrozinho aí, ó. Que show! Arrozinho com piqui, viu? Então a minha senhora resolveu aqui me ajudar aqui hoje, né? Sendo que ela já faz todo dia, né? A comida, né? Depois que ela chegou do trabalho. E aí ela me ajudou aqui no arrozinho. Tudo jóia? A panela ainda tá aqui, né? Daqui a pouquinho vou tirar. E a gente vamos estar degustando esse alimento abençoado por Deus. E a gente vamos ver aqui como é que ficou essa costelona aqui com mandioca. É isso aí. Até daqui a pouco. Gente, então que nem todo mundo fala, né? Saco vazio não para em pé. E é a hora da gente degustar a costela. Vamos ver aqui o arrozinho aqui, né? Que meu bem fez. Então, olha só, gente. Um arrozinho com piqui. Que delícia. Deixa eu botar aqui. Tá vendo aí? Vou pegar mais um piquizinho aqui. Olha só. Fechar aqui a panela. Parou? Vai. Olha só. Tá aqui um pouquinho do feijão. E agora nós vamos, galera, o especial aqui, ó, pra costela. Olha aí, galera, como é que ficou top essa costela. Deixa eu pegar aqui. Ó. Dá uma mexidinha aqui nesse caldinho. Amei, viu? Pegar aqui. Vou ser bem generoso aqui nesse prato meu. E é isso aí. Acredito que cada um de vocês aí gostaria de degustar essa costelada que eu vou degustar agora. É isso aí, rapaziada. Valeu! Graças a Deus por esse alimento, né? Que Deus abençoe e que não falte na mesa de cada um. E é isso aí, saco vazio não para em pé. Vamos lá, né? Valeu!